Olá, estamos iniciando o programa Você Precisa Saber aqui no canal 7 Guaru TV da Itapema TV a cabo. Hoje a gente vai bater um papo com Dinarte Alves Portela, que é escritora aqui de nossa cidade, Guarujá. Então a gente está sempre trazendo aqui para vocês essas informações e as pessoas aqui de Guarujá que têm algum destaque, e não é qualquer um que pode ter a honra de lançar um livro, e ainda mais aqui morador em nossa cidade. Então Dinarte vai falar com a gente sobre o livro, mas antes a gente vai conhecer um pouquinho mais o Dinarte. Dinarte, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Boa noite. Boa noite, eu agradeço tanto a você quanto ao seu público, né, que é bem extenso, bem grande mesmo. E a oportunidade de poder compartilhar com o público do Guarujá e Baixada Santista a respeito do livro, que é um romance KDF, Traições e Intrigas. Legal, a gente vai falar bastante sobre o livro, vamos falar do que trata, dos personagens, tá, onde que se passa o livro. E vamos falar um pouquinho do Dinarte. Dinarte, que a gente fala é aqui do Guarujá, porque você já está mais tempo aqui do Guarujá do que onde você nasceu, né? Você não é daqui, né, Dinarte? Não, eu sou de uma cidade do Vale da Ribeira chamado Iguape, né? E eu vim para cá na década de 70, já criança. E estudei aqui no Guarujá também, minha vida inteira, né? Você já veio para cá e já começou estudando. Você veio, então, já está muito mais tempo aqui, então, né? Por bastante tempo. A década de 70 já faz um tempinho. E lá, você veio para lá com a família, fugindo de dificuldade, alguma coisa? Exatamente. O meu pai, ele era agricultor, ele não tinha, assim, uma sabedoria em tratar da terra. Então, por intermédio de um tio, a minha mãe também, no caso, e acabamos vindo de Iguape para cá, né, na década de 70, e assim meu pai se tornou operário aqui no Guarujá, e diante das dificuldades, nós fomos desenvolvendo nossos trabalhos, né? Ou seja, meu pai trabalhou na área da construção civil, trabalhou algum tempo autônomo, e minha mãe como doméstica, né? Uhum. E eu criança estudando. Bacana. Bom, mas como eu sempre costumo dizer aqui, até no programa anterior também a gente teve a oportunidade de conversar também com um escritor, que também estava lançando o livro, mas ele era de São Paulo, né, aqui de Guarujá, a diferença era essa. E sempre dizendo que a educação é a base de tudo, né? E muito importante essa educação, o estudo é muito importante, é uma coisa muito importante na vida de qualquer pessoa, né? Então não é para você ver uma pessoa que você... Às vezes é difícil você conhecer um escritor de um livro, né? Você não tem contato com essas pessoas que escrevem livros, que fazem roteiros, algumas coisas assim. Então você vê que o Dinarte não, o Dinarte é uma pessoa como a gente aqui do Guarujá, que daí veio de Iguape por dificuldades e conseguiu vencer na vida, e hoje está aí já do ano passado, né, esse livro, e já está indo para o segundo também. Esse livro tem uma proposta de ir para a segunda edição, e o segundo livro ele já está em fase de acabamento, né? Então, o livro já estamos aí quase pronto para editora, né? Tá, então a gente vai falar também um pouquinho mais do outro, mas você chegou a trabalhar também na zona rural ou não? Cheguei a trabalhar sim, eu fui trabalhar no Braçal, na prefeitura do Guarujá, em 1987, havia até uma transição de prefeito que era do Maurício Mariano para o Valdir Tamburus, né? E nessa época eu trabalhei como funcionário público aqui na cidade. Entendi. Mesmo, né? E você começou já a estudar também aqui em Guarujá? Sempre escola pública? Sempre escola pública. Eu estudei no Jafé, estudei no Jardim dos Pássaros, no Tancredo Neves, e isso é o ensino fundamental. Depois eu estudei através do Telecurso 2000, né? E aí você chegou a tem alguma formação também em teologia? Tenho sim, como eu sou oriundo da Igreja Batista, a minha formação religiosa foi toda na Igreja Batista. Eu procuro dizer que eu fui da Igreja Batista, sou da Igreja Batista, mas tradicional. Mas no contexto, na realidade, não é tradicional, né? Porque a Igreja Batista que se tornou, por exemplo, fez parte daquela reforma religiosa do primeiro século. Então, eu costumo dizer que eu sou da Igreja Batista histórica. Entendi. Mas talvez se você continuasse lá em Iguape ou uma zona rural, alguma coisa assim, você não tivesse a oportunidade de estudo que teve, né? Porque é muito mais difícil para as pessoas que estão na zona rural manter os estudos, né? É difícil, sim. Hoje, indo a Iguape, o meu irmão, ele
comprou um sítio em Iguape, mas naquela época, há mais de 30 anos, nós não tinha a facilidade da tecnologia como nós temos agora, né? Ele tem o sítio e hoje eu vejo que as coisas mudaram muito lá. É lógico que está longe de ser uma Guarujá e Santos, mas é uma cidade que já está bem estruturado mesmo, até na zona rural está bem adiantado. Né? E vem crescendo. Vem crescendo, o Vale do Ribeira vem crescendo. Precisa ser feito muita coisa lá ainda, mas está a caminho. Né? Cara. A gente sabe também que é difícil também, se você chegar até lançar um livro, um contato com as editoras, é uma coisa difícil. Você trabalha contra a área também? Eu trabalho numa empresa de segurança, foi até numa época em que eu fui vice-presidente da Igreja Batista aqui no Guarujá. Quando eu comecei a estudar nas escolas públicas, eu fiquei com fome de conhecimento, então comecei a buscar grandes autores, naquela época se lia muito Agatha Christie, e também de cunho teológico, né? Eu gostava muito de ler livro, a Bíblia Sagrada, e isto me ajudou muito a um crescimento intelectual, né? E até que veio a ideia de eu fazer um curso de teologia a nível médio pela própria denominação batista, e isso me ajudou bastante. Imagino. E esse teu gosto por ler, escrever, desde moleque, desde pequeno, você sempre teve? Então, quando eu era criança, eu costumava, a partir do momento que eu aprendi a ler, eu comecei a sentir vontade de ler muito história em quadrinho. Eu li bastante mesmo. Entendi. História em quadrinho, fotonovela. E logo em seguida eu comecei a me interessar pelos grandes autores, né? Que no caso... Como você disse, né? Exatamente. E a Agatha Christie é a tua linha, a linha que você gosta, essa linha mais de suspense, de mistério e tal, é essa linha que você prefere? Então, fora a Agatha Christie, eu tenho agora recentemente o Dan Brown, e também é uma coisa, até o Sidney Sheldon também, que é uma pessoa também, e o Edgar Allan Poe, que é um inglês, que leva uma linha mais ou menos... relativo a Alfred Hitchcock, né, que é o rei do suspense, o pai, né? Exatamente, é o pai. Mas eu procurei fazer uma história, criar uma história que estivesse no contexto brasileiro, mas ao mesmo tempo que fosse focado de uma maneira que pudesse auxiliar, né, os nossos leitores. Então, vamos falar um pouquinho do livro, o livro que você... já está lançado, você está falando que ele pode ir para a segunda edição, aí vai mudar alguma coisa da primeira para a segunda ou só... Vai mudar sim. O livro, ele precisa de uma revisão mais rígida, né? Uma revisão ortográfica mais rígida. Ele dá? Tá, então, esse livro, o que você... Também, você foi inspirado, claro, né, nesses autores, nesses escritores que você falou, você inspirou, ele segue também essa linha, também tem a linha de mistério, essa linha de Agatha Christie, de Dan Brown e tal? Exatamente, ele tem um contexto muito dentro da nossa realidade, principalmente porque mistura-se o lúdico com o real. Por exemplo, nós temos aí personagens que foram adotados, né, que passaram por dificuldade. Tem, por exemplo, um rapaz que ele foi adotado, foi jogado no lixo, né, foi pego pelos policiais, no caso no Rio de Janeiro, e assim colocado numa creche, numa casa de acolhimento. E esse jovem, pelo fato da sua mãe ter sido morta ao seu nascimento, ele está tentando resgatar a sua vida, né? Então, fala muito sobre essa forma, assim, essa forma de adoção, de contexto social, aquilo no nosso dia a dia, né? Mistura, na verdade, um pouco da realidade do que a gente está vivendo no dia a dia e também um pouquinho de ficção. Exatamente, tem muito da realidade. A outra parte também que é bem realista mesmo é o jovem Teófilo, que ele, com 5, 6 anos de idade, ele estava
por exemplo, na rua fazendo malabares, coisa comum no Guarujá, né? Mas bastante, hoje em dia é bastante. Bastante comum no Guarujá. E nesse malabares um médico apareceu e ofereceu um lanche para ele, e nesse houve como um círculo de amizade, e isso levando o médico a poder adotá-lo, né? Ele acabou se tornando administrador do médico. Ah, tá. Você está vendo aí a capa do livro que é da editora Lexia, né? Isso? A editora Lexia. Tá, e como é que foi o contato com a editora? Como é que você conseguiu? É difícil mesmo esse contato com a editora se interessar em lançar um livro? O livro, na realidade, existe a facilidade de você entrar em contato com várias editoras. Só que o livro é assim, até então eu estava no anonimato. Tá. Eu era aquela pessoa que queria lançar um livro, que tinha boas ideias, tinha um bom enredo, né, uma boa história, mas eu precisaria assim de uma editora que viesse de acordo com as minhas necessidades financeiras. Eu procurei a Lexia, que é uma editora não muito grande, mas que supriu essa necessidade. Então nós fizemos uma parceria, eles, no caso, colocaram o livro na loja virtual, foi feito todo um trabalho em cima disso aí de marketing. Entendi. Mas é difícil porque, Fernando, você tem que fazer o marketing do livro, independente da editora te ajudar ou não, você tem que fazer o marketing do livro, você tem que ser o vendedor, o escritor, você tem que ter o contato com os seus escritores. Imagina, não é fácil não. Não é fácil não. Porque também até, quem sabe tomara um dia você consiga aí ser um escritor mais do que famoso, né? Mas até chegar lá tem que ralar muito mesmo, né? Tem que passar por todas essas fases aí. Mas eu acho que o mais difícil é conseguir, que é ter a ideia, a criação e um livro que realmente... Eu até estava falando para o Dinarte aqui antes de começar o livro, ele me mandou o livro durante a semana, não consegui ler até o final, mas que vontade dava de ler até o final, dava, porque ele te prende, é uma história que prende, você começa a ler, mas com os atributos, as atribuições do dia a dia, não dá realmente para a gente parar. Ele me mandou por e-mail, na versão digital, né? Eu até falei para ele, hoje que você trouxe o livro aqui de verdade, eu li, né? Que para mim o livro de verdade é esse aqui. Livro de verdade, e agora sim eu vou ler aqui, que pelo que eu vi no comecinho, acho que eu vou ler de uma vez só. Começar a ler e vai até o final, porque o livro digital, às vezes você está no meio do trabalho, no meio de alguma coisa, e toca o telefone e você não consegue se concentrar naquilo, né? Então, então, pela editora você também consegue comprar o livro? Consegue sim, é só entrar no site da editora, que é www.lexia.com.br, clicar no romance, ali no romance vai aparecer o livro KDF Traições e Intrigas, que está no R$ 27,90. R$ 27,90. É um preço bem acessível, né? Bem acessível. Dá para as pessoas. E também, vou pedir até para o Fábio colocar na tela, tem também o site e o e-mail do Dinarte também, você que está interessado, pode também mandar um e-mail, o Facebook, né? Até pelo Facebook, você estava me falando. Exatamente, até pelo Facebook. As